Olá, eu sou Felipe Saad e esse é o programa Estudo das Obras Básicas do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Antes de mais nada, quero lembrar ao amigo ouvinte que eu utilizo o livro da editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz. O amigo ouvinte pode acompanhar pelo livro que ele tiver, pela editora que ele preferir, mas eu lembro que uma palavrinha ou outra, uma ordem de uma frase pode mudar alguma coisa, mas é sempre um detalhe só, tá bom? Não é, a ideia não muda, a ideia é a mesma, independentemente da editora do livro que você usa aí, tá certo? Então, antes de começar o programa de hoje, vamos lembrar um pouco o que a gente viu no programa anterior. A gente está no capítulo 4, o inferno. Então, primeiro, a gente viu a intuição das penas futuras, né? Kardec nos mostrou que isso é uma intuição que o homem já tem assim que ele começa a desenvolver a inteligência, começa a entender um pouco de moralidade, ele já passa a ter dentro dele uma intuição de que ao morrer ele vai sofrer algum castigo se ele não foi uma boa pessoa aqui na Terra. Então, se ele fez coisas ruins, ele tem uma intuição de que ele vai sofrer ao desencarnar. Muito bem, o item seguinte é o inferno cristão imita o inferno pagão. Então Kardec nos mostrou que quando veio a crença cristã, muita coisa ela imitou dos pagãos, né? Uma delas foi o conceito do inferno. Só que algumas coisas, como a gente viu mais detalhadamente o inferno pagão no programa anterior e vai ver no programa de hoje o inferno cristão, os cristãos exageraram em muitas coisas. Então, por exemplo, no inferno pagão as penas eram individuais. Cada um tinha uma punição de acordo com o erro que cometeu. Muito mais justo do que o que a gente vai ver no inferno cristão, que todo mundo fica fritando numa caldeira, independentemente do que o cara fez. Se ele matou um, matou 1000. Ou se ele roubou o celular de alguém, eles vão todos para o mesmo castigo, né? Então a gente vê aí que o inferno cristão, ele primeiro exagerou na maldade, ele é muito mais perverso do que o inferno existente para os pagãos, e também ele foge mais da realidade, porque não existem penas individuais, mas penas coletivas. Assim como vimos também que o inferno cristão imitou o pagão por ter um rei lá no inferno, né? O Satã é o rei do inferno dos cristãos, e também os pagãos tinham um inferno. Só que com a diferença de que o Satã sai recrutando fora do inferno pessoas para que elas errem na vida e ao morrer elas vão para o inferno. O demônio dos pagãos não fazia essas maldades, então ele não era tão ruim quanto o demônio dos cristãos, né? Da mesma forma também, os cristãos, pelos mesmos motivos que os pagãos, localizaram o céu deles para cima, então ambos também localizaram o inferno para baixo. Então a gente vai ver que o inferno cristão, para os cristãos, tem um lugar físico onde existe esse inferno. Isso também é uma coisa imitada dos cristãos, né? E aí, o que essa mistura de ideias, Kardec nos mostrou também que é algo natural, porque Jesus não poderia simplesmente vir e acabar com um monte de ideia pré-existente, pré-concebida, enraizada na cabeça das pessoas e na sociedade de um dia para o outro, né? Claro que precisaria que o tempo decorresse e mostrasse que essas coisas não tinham sentido nenhum. Aí outra coisa que também os cristãos imitaram os pagãos foi isso, de a alma ou ir para o céu ou para o inferno. Quer dizer, uma coisa binária, ou é A ou é B, não tem uma terceira opção. E que isso vai contra o que Jesus disse, né? Inclusive quando ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Então quer dizer, vai ter vários degraus para a gente escalar e viver sempre de acordo com o que a gente fez. Vai progredindo aos poucos e cada vez melhorando o nosso nível evolutivo e o local onde a gente viveria lá no plano espiritual, né? E por fim, para recordar aqui, também analisamos a questão dos limbos. Limbo seria um local que para os cristãos iriam as pessoas que morrem jovens. Então elas não fizeram o bem, não iriam para o céu. Não fizeram o mal, não iriam para o inferno. Então elas ficavam aí nessa região intermediária. O que também demonstraria que se isso fosse verdade, Deus seria injusto, né? Porque a pessoa não mereceu ir para um lugar ruim. Então ela tem que ir para o céu, mas ela não pode ir para o céu, porque ela também não mereceu ir para um lugar bom. E aí criou esse meio termo aí
a Igreja Católica criou esse meio termo que seriam os limbos, né? Mas que também a gente viu que não tem sentido nenhum. E por fim vimos o quadro do inferno pagão. Vimos detalhadamente como era o inferno para os pagãos. Então vamos continuar de onde a gente parou no outro programa, que é o capítulo 4, o inferno. A gente vai estudar hoje o quadro do inferno cristão, que é o último item deste capítulo. Então vamos lá, item 11. As opiniões dos teólogos sobre o assunto, né, sobre o inferno, elas podem ser resumidas pelas citações que seguem. Então ele vai trazer aqui trechos do livro O Inferno, de Augusto Calet, que era um teólogo, né? Então ele estudava as questões de Deus, escritor, e escreveu esse livro descrevendo o inferno. Ele fala aqui que essa descrição é de acordo com os livros sagrados. Então, de acordo com o que eles interpretaram da Bíblia e da vida dos santos, ele fez esse livro descrevendo como era o inferno, e essa visão desse livro representa a fé da igreja, né? No caso, como eu já disse várias vezes, da Igreja Católica, que era a principal igreja daquela época, e hoje em dia também nos traz como as igrejas cristãs acreditam no inferno, porque ele é baseado exatamente no texto literal da Bíblia, né? Ou seja, exatamente com aquelas palavras que estão escritas ali, sem interpretar, sem refletir um pouco sobre o assunto e tudo mais. É claro que, por exemplo, as igrejas evangélicas, elas concordam com o que está aqui, com exceção das partes que eu vou falar aqui, que é a visão de santos, né? Essa parte dos santos são mais a igreja católica, a igreja ortodoxa, essas duas aí que vão acreditar mais, né? A igreja evangélica vai ficar com toda essa visão aqui, menos essas partes aí dos santos que eu vou explicar ao longo do texto. Então vamos lá. Assim como eu fiz no quadro do inferno pagão do último programa, eu não vou fazer a leitura exatamente aqui dela completa, desses trechos, porque vai ficar muito longo, né? E não é o foco nosso. O foco é ver os detalhes principais. Então eu vou só pincelando aqui os itens mais importantes desse texto, e depois, quando vier os comentários de Kardec, aí sim a gente faz uma leitura mais detalhada. Então vamos lá, item 12. Os demônios são espíritos, e os condenados, que vão sofrer lá no inferno, também são espíritos, já que a alma, que não foi boa pessoa aqui na Terra, desce ao inferno. Então, o inferno é composto por espíritos, alguns são demônios, outros são condenados, mas são todos espíritos. O corpo vira pó, ele transforma aqui em ervas, plantas, minerais, animais, ou seja, o nosso corpo, quando a gente morre, ele se decompõe, ele vai compor uma outra planta, um outro animal, alguma coisa, ele vai para as águas dos rios, enfim, de acordo com o que foi feito do nosso corpo, onde ele foi enterrado, ou se foi queimado e tudo mais. Então ele sofre as metamorfoses, ou seja, as transformações aqui da matéria. Porém, os condenados, assim como os santos, eles devem ressuscitar no último dia e tomar para sempre o mesmo corpo carnal que tinham quando eram vivos. Ou seja, quando chegar o dia D, o dia do julgamento final, né, que eu estou apelidando de dia D, mas é o dia do juízo final, tanto os santos, o pessoal que está no céu, vai ressuscitar nos seus corpos, que já estão em decomposição, quanto a turma que está lá no inferno também vai ressuscitar. Só que a gente vê aí que fica meio sem sentido, porque o corpo se decompôs, né? Como o próprio rapaz falou aqui no texto, o corpo já começou a se decompor. Então como que a gente vai voltar para um corpo se o átomo desse corpo já está em um outro animal, já está em um outro ser humano, já está em um mineral, já virou um vegetal ou alguma coisa desse tipo, né? Isso só aí já torna absurdo, né? Porque, por exemplo, um átomo que esteja hoje no meu corpo, de ferro ou cálcio, qualquer átomo aí que a gente escolha, ele já pode ter feito parte do corpo de outra pessoa. Então esse átomo, quando a pessoa morreu, ele voltou para a Terra, da Terra ele foi para uma planta ou para um animal, e aí eu também, durante a minha vida, acabei ingerindo esse átomo durante a alimentação ou de outra maneira, e aí esse átomo hoje está comigo.
Então, no dia desse juízo final, quando a gente for ressuscitar, quem que vai ficar com esse átomo no corpo? O cara ou eu? Porque os dois vão ter que ressuscitar e retomar o corpo. Só que hoje a gente sabe que eu posso ter aqui no meu corpo um átomo que pertenceu a outra pessoa. E aí, como vai ser? A gente vai tirar no par ou ímpar? É claro que não, né? Isso não tem sentido nenhum. Foi só uma brincadeirinha aqui. Só que apesar de todos ressuscitarem, os eleitos, ou seja, aqueles que estão no céu, eles vão ressuscitar com um corpo purificado e radiante, ou seja, um corpo perfeito, saudável, puro, muito bom. Já os condenados, aqueles que estão no inferno, eles vão ressuscitar com um corpo sujo e deformado pelo pecado, ou seja, além de tudo, eles vão ressuscitar com um corpo ruim. Dessa maneira, então, no inferno não vão mais ter espíritos, como seria antes desse período aí do dia, né, do juízo final. Os homens vão ser como nós, vão ser de carne e osso e ficar lá no inferno. Então, isso nos leva à consequência de que o inferno é um lugar físico. Ele existe materialmente, ele geograficamente existe, ele teria um lugar onde ele existe, como se fosse ali a Lua. A Lua a gente sabe onde está. Então, da mesma maneira, o inferno poderia ser determinado o lugar dele, né? Se a gente descobrisse, né? É claro que a gente sabe que isso não existe, então nunca vai ser descoberto, né? Mas ele é povoado por criaturas terrestres, como nós, de matéria, com língua, com as partes do corpo, com olhos, com braços, pernas e por aí vai. Mas aí, onde estaria esse inferno? Alguns dizem que é nas entranhas da nossa terra, ou seja, lá no subterrâneo, descendo cavernas. Outros falam que seria em outro planeta. Mas nenhum concílio, ou seja, nenhuma reunião que a igreja faz, a alta cúpula, decidiu aonde seria o inferno, né? Então se tem apenas ideias vagas. Eles acreditam nisso, mas ninguém consegue afirmar categoricamente, dar muita certeza e tudo mais. Só que a única coisa que eles têm convicção é de que é um lugar material. Só que além de ser material, ele não tem sol, não tem estrelas, ele não tem nada de bom. Ele é um lugar sem nenhuma coisa boa. Então, bem pior do que qualquer região do mundo que a gente imaginasse. Pensa no pior lugar do mundo. Então, o inferno é muito pior do que esse lugar. O sol não brilha, a lua não aparece, não tem refresco, não tem água, não tem a brisa, não tem um vento bom, não tem nada, não tem árvores dando frutas, nada disso. Os teólogos mais prudentes, eles têm uma crença parecida com a dos antigos, né? Dos egípcios, dos gregos, dos hindus. Eles não ficam detalhando os horrores do inferno. Eles apenas mostram vagamente. Então falam, assim como diz na escritura, dos lagos de enxofre, de vermes gigantes que ficam nos atacando, insetos, né, gigantes, cadáveres amontoados, demônios que ficam atormentando os homens, e esses homens ficam sofrendo muito e chorando. É isso que trazem os mais prudentes, né, dos evangelistas, né, que seriam as igrejas que se dizem cristãs, né, tirando a gente do espiritismo, que nós somos cristãos também, mas a gente não acredita nisso. E aí ele cita aqui Santo Agostinho, que diz que lá no inferno ele tem um lago de enxofre, você tem vermes, você tem serpentes verdadeiras, ou seja, é tudo de matéria, é tudo verdadeiro, é físico. Você pode pegar nessas coisas, então elas são feitas de matéria, certo? Elas não são de coisa espiritual, de coisa etérea, né? Não, elas são de matéria mesmo, igual nós. E aí esses animais ficam presos ali e ficam ferindo o corpo dos condenados, acrescentando a eles novas feridas, porque eles já estão naquele fogo eterno, só que agora tem também animais que os torturam, que os atacam, então eles têm as feridas do fogo e as feridas desses animais. Isso tudo é baseado em versículo de São Marcos, que diz que tem um fogo estranho, por que estranho? Porque ele é material, ou seja, é um fogo verdadeiro, de matéria, como o fogo que a gente faz quando liga o fogão ou acende uma churrasqueira. É o mesmo fogo, ele é de matéria. E ele age sobre corpos materiais, que são esses dos que ressuscitaram e foram para o inferno. Só que, apesar de queimar esses corpos, ele não estraga eles. Porque se o amigo ouvinte, se a nossa casa aqui pegar fogo, a gente vai queimar e o nosso corpo vai desaparecer.
Mas esse fogo do inferno não. O corpo queima, mas não destrói eles, ou seja, os conserva. Então é um fogo que vai ficar para sempre queimando essa pessoa. E essa pessoa vai ficar sentindo essa dor do fogo para sempre, mas ela nunca vai ser destruída por esse fogo, como nós seríamos, né? Então, apesar de estar também num fogo material, eles não seriam destruídos. O fogo ia queimar eles para sempre. O que, é claro, não tem sentido nenhum. Uma vez que eles estão em matéria, esse fogo, uma hora, ia acabar com esse corpo, né? Não ia poder ficar queimando para sempre e entrando dentro do corpo, da pele, e destruindo os membros todos, os órgãos e tudo mais. Esses espíritos que estão nesse fogo, se pudessem, eles iam mergulhar numa cratera de vulcão, porque ia ser um local mais fresco e mais repousante, ou seja, esse fogo que tem lá no inferno, ele é tão forte que entrar numa cratera de um vulcão seria algo mais agradável, mais repousante, ia propiciar algum descanso e mais fresco. Ou seja, esse fogo do inferno é muito mais quente que a lava de um vulcão. E isso quem dizem são os teólogos mais conservadores, que falam, que até aceitam que existem outros castigos corporais no inferno, mas que eles falam que não tem conhecimento suficiente para detalhar eles. Então eles falam só dessa questão do fogo e dos vermes. Porém, há teólogos mais ousados, ou seja, que têm mais coragem e falam mais coisas, né? Claro que isso eles tiveram esse esclarecimento por alguma via mediúnica, como a gente vai ver aí daqui a pouco o próximo exemplo. Então eles têm uma ideia um pouco maior sobre os castigos corporais do inferno, com mais detalhes, são mais completas as informações sobre os castigos materiais. E esses teólogos que dão mais detalhes, eles também não sabem o lugar do espaço onde se situa o inferno, mas eles dão mais detalhes, né? E o exemplo que o texto nos traz é o de Santa Teresa. Ela relata, né, que viu no inferno cidades com ruas estreitas, muito feias, cidades medievais, o terreno cheio de lodo, né, fétido, ou seja, um cheiro ruim, répteis monstruosos. Ela afirma também que ela não conseguia se mexer e que era ali que ela ia ficar para sempre, porque ali não havia nenhuma esperança de socorro. Iria ficar para sempre se fosse para o inferno ao morrer, claro. Lembrando aqui que Kardec põe uma observação de que isso tudo tem cara de ser um pesadelo dela. Então, a gente sabe que quando a gente dorme, a gente volta para o plano espiritual, nosso corpo descansa e a nossa alma vai lá fazer alguma coisa. Por algum motivo, levaram ela para conhecer esse lugar aí que era ruim, né? E lembrando que esse pedaço que a Santa Teresa viu é um pequeno pedaço do inferno. Outros viajantes espirituais relatam lá ter visto grandes cidades como Babilônia, Roma, com seus palácios e templos todos em brasas, ou seja, pegando fogo. E é um fogo eterno, que vai ficar para sempre queimando tudo ali. Os seus habitantes ali acorrentados naquele fogo, sofrendo muito, negociantes, padres, todo mundo ali gemendo, sofrendo de dor e preso, sem poder sair dessas caldeiras que os queimam dia e noite. Queimam eles 24 horas por dia, direto. Outros revelam ter visto lá planícies sem limites, ou seja, terrenos bem amplos e fumegantes, também pegando fogo, semeadas com semente estéreis por agricultores famintos. Ou seja, tem pessoas ali que passam fome, que ficam plantando para ver se conseguem algum alimento, porém nada cresce lá. E aí o que acontece? Um vai comendo o corpo do outro, eles vão se comendo vivos, só que eles se comem, mas eles não morrem, eles continuam tão numerosos quanto. Então um vai comendo um pedaço do corpo do outro, e o outro vai comendo um pedaço do um, só que nenhum deles morre, e eles continuam comendo, e eles continuam magros e continuam famintos. E aí eles saem para procurar outras terras férteis, e aí vem outros espíritos que também estão na mesma situação e substituem eles naquela terra que eles estavam, né? E aí também eles não vão encontrar, nenhum deles vai, por mais que eles andem para outras regiões, nenhum deles vai encontrar uma terra fértil, né? Porque eles estão condenados a isso para sempre. Outros relataram que viram montanhas, precipícios, rios de sangue. Resumindo, tudo o que os pagãos viam. Ou seja, o inferno
para os cristãos continuou tendo as mesmas coisas que tinha no inferno pagão. Um reflexo da terra, ou seja, coisas que aqui na terra já tem: rios, planícies, montanhas, desertos. Tudo isso são coisas aqui da terra. Só que lá esses sofrimentos todos, eles são eternos, ou seja, para sempre. E são muito piores. Então o cara que sofre médio aqui, ele vai sofrer muito lá, de calor, né? Ou de frio, ou qualquer que seja o sofrimento dele, como a gente viu já no item anterior, no inferno dos pagãos. A gente viu no último programa que era assim para os pagãos, e aí isso se manteve para os cristãos também. E aí ele relata lá no inferno a presença de demônios, que para melhor atormentar esses homens que estão lá no inferno, eles têm corpos especiais com asas, garras e tudo mais. E como se isso não bastasse, eles também têm armas, espadas, garfos, pinças, grelhas, enfim, tudo que eles precisam para torturar essas almas, que já não são almas, já são corpos materiais, para sempre. E eles vão executar eternamente, ou seja, para sempre, como eu já disse, a tarefa de cozinheiros e açougueiros da carne humana. Ou seja, eles vão ficar para sempre queimando pessoas e cortando o corpo delas, né? Então eles arrancam os olhos, eles arrebentam o corpo da pessoa, eles deixam ela sangrando, jogam ela num lago de enxofre. Além disso tudo, tem nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantes, o cheiro do lugar dá náusea, ou seja, dá enjoo, o tempo inteiro a pessoa com enjoo, e qualquer coisa que ela encosta, ela tem convulsões, né? Então, essa é a vida lá no inferno cristão, né? Lá tem monstros que ficam torturando as pessoas e eles mastigam elas, alguns mastigam e cospem, vomitam essas pessoas, e mesmo com todo essa pancadaria, né, esse corpo resiste. Então a pessoa não vai morrer, ela vai ficar assim para sempre. Então eles estão vivos lá e, além de tudo, eles são imortais. Então eles estão vivos de matéria e estão imortais, ou seja, para sempre vão ficar sofrendo isso, sendo mastigado e cuspido pelos demônios, apanhando de outro e por aí vai. E é muito interessante que nesse inferno cada demônio tem a sua função e o seu trabalho. E aí eles pegam os condenados na terra e os punem com os próprios órgãos e sentidos pelos quais eles ofenderam Deus, ou seja, pelos quais eles pecaram, né? O que isso quer dizer? Que os gulosos vão ser punidos pelos demônios da gula, os preguiçosos pelos demônios da preguiça, os que praticaram sexo desregrado pelos demônios dessa degradação sexual aí, e por aí vai. E eles vão sentir frio enquanto queimam, calor enquanto congelam, e vão ficar cansados de tanta pancadaria, de tanto sofrimento, e vão ficar lá para sempre, muito doentes, e nunca vão morrer, sempre sofrendo, um sofrimento eterno, contínuo e constante. Então é direto, é sem parar, por toda a eternidade. E aí o que vem que é mais espantoso, e Kardec vai nos explicar por quê. Que nenhum demônio recusa a sua tarefa. Todos são bem disciplinados e fiéis à execução das ordens de vingança. Ou seja, eles têm muitas disciplinas e são leais mesmo. Eles não desistem nem um pouco de se vingar daquele homem ali que foi parar no inferno. E por que a gente sabe que eles não descansam e são fiéis nesse trabalho de torturar os outros? Porque se eles pararem um minuto de torturar a pessoa vai ter um minuto de descanso no sofrimento. E isso não pode acontecer. Então, os demônios ficam lá só executando os castigos e eles não param nem para descansar e nem para discutir entre eles, ou seja, eles não brigam. Apesar deles serem muito maldosos, eles não discutem entre eles, eles estão sempre em harmonia. É estranho, né, que criaturas assim tão ruins vivam harmonicamente, né? Então, não há repouso para eles, eles não têm descanso, eles não param para discutir, e apesar de serem muito numerosos e maldosos, por que numerosos? Porque eles estão de um lado a outro desse abismo gigantesco, né? Apesar disso, e de serem muito maus,
jamais se viram sobre a terra nações tão dóceis a seus príncipes, ou seja, pessoas tão obedientes aos seus líderes, funcionários tão obedientes e gratos aos seus chefes, tão humildemente submissas a seus superiores. Ou seja, nem entre nós encarnados, que não somos tão maus quanto os demônios, né, que eles disseram, que são os mais cruéis possíveis, nem entre nós existe alguém tão dócil, tão disciplinado, que não discute com ninguém, que segue à risca todas as ordens superiores e vive fazendo isso. Então é de se estranhar, né, que se tenha isso logo no inferno, onde vivem os piores seres possíveis. E é o que o Kardec nos traz na observação. Ou seja, Kardec mostra que os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus. Então eles eram muito maus, certo? E aí, quando eles chegam lá no inferno, eles não se recusam a nenhum trabalho, não querem descanso, eles vão ficar lá para sempre, por toda a eternidade, fazendo maldade. Então, e de maneira harmônica. Então eles convivem bem, convivem com harmonia, eles concordam em tudo, ou seja, vivem numa paz, vivem numa docilidade, ou seja, são dóceis. Logo eles que foram expulsos por terem se rebelado contra Deus, expulsos do céu e rebaixados lá para o inferno. Não é de se estranhar isso em criaturas tão imperfeitas, sendo que nós homens, que ainda estamos aqui na Terra, mas que não somos tão maus quanto esses demônios, a gente não consegue viver em harmonia e concordar 100% um com o outro e todo mundo e viver numa paz mundial? Imagine os demônios, né? Isso não tem sentido nenhum. E aí Kardec ainda finaliza com uma pergunta muito inteligente. Qual é a situação mais lastimável? Ou seja, o que é mais triste? O que é pior? Imaginar essa vítima sendo castigada ou um castigador tão cruel que não tem pena de ninguém e que vai ficar para sempre, por toda a eternidade, chicoteando e fazendo maldades com alguém? É realmente uma questão interessante, né? A gente tem que realmente refletir e não vai chegar a conclusão nenhuma, porque as duas situações são terríveis, né? São péssimas. E aí, finalizando, Kardec diz que pouco se conhece sobre esses demônios que compõem a fauna infernal, ou seja, aqueles vampiros, sapos, escorpiões, porque eles também são demônios, né? Porém, olha que contrassenso, né? Que coisa oposta, né? Que raciocínio meio sem lógica. Outros se conhece tudo, até o nome, né? Então, alguns dos demônios se tem até o nome, inclusive do chefe universal do inferno, que quando habitava o céu se chamava Lúcifer e no inferno ele vira Satanás. Esse é o resumo da ideia do inferno, de sua natureza e de suas penas físicas, escrito pelos padres, por antigos doutores da religião, por lendas religiosas e representado nas esculturas e nas pinturas das igrejas, e também é o que é falado nos púlpitos, ou seja, na missa, nos sermões dos padres e até hoje dos padres e dos pastores, né? Então, isso tudo que foi falado é o que representa a igreja. A igreja nos traz todo esse quadro aí que Kardec explicou muito bem aí com a extração desse texto aí que eu citei. E ainda mantendo aí a leitura do livro do Augusto Callet, Kardec continua a análise no item 13, só que agora é sobre a ressurreição dos corpos que ele vai falar. Então a ressurreição dos corpos é um primeiro milagre que Deus faz. Muito bem. Não bastasse esse primeiro milagre, ele faz um segundo milagre, ou seja, ele pega esses corpos mortais e ainda dá para eles o dom de sobreviver por toda a eternidade. Ou seja, primeiro ele remonta o corpo e depois ele dá esse dom aí da vida eterna. E com um detalhe importante, não é uma vida eterna nas condições que a gente tem aqui hoje, que eu estou vivendo, que o amigo ouvinte está vivendo. Ele vai viver eternamente em uma fornalha na qual metais evaporariam. O que isso quer dizer? Que se você pegar uma barra de alumínio e colocar nessa panela, nessa fornalha, ele vai ficar líquido, depois ele vai evaporar, ele vai ferver o alumínio, que era líquido, estava em barra, virou líquido, aí virou vapor.
e Deus cria corpos, Deus dá para esses corpos ressuscitados o dom de sobreviver a tudo, inclusive esta fornalha que evaporaria metais. E aí ele continua a análise, diferenciando aqui o sofrimento espiritual que se tinha antes dessa ressurreição, com o sofrimento carnal que vai se ter depois dessa ressurreição da carne. Então, quando a alma sofre por ela própria lá no inferno, não é Deus que está perseguindo ela. Ela está sofrendo lá os martírios que ela causou espiritualmente. Mas Deus não está perseguindo ela, ele só abandonou ela lá naquele estado infeliz. O que esse abandono eterno, é claro que ele não parece nada com a vontade de Deus, né? Deus é infinitamente bom e misericordioso, ele não vai abandonar um filho dele. Então esse abandono por si só já é estranho, mas pelo menos ainda não é uma maldade. Diferentemente de quando ele ressuscita a pessoa e dá para ela o dom de viver eternamente e de ficar eternamente em penas corporais e físicas. Então, por quê? Porque perpetuar essas penas corporais, ou seja, manter para sempre essas penas dolorosas, físicas, corporais, que atingem um corpo material, para isso não é preciso que Deus se ausente apenas. Se Deus deixar esse corpo lá apenas, se ele deixar lá e for embora, como ele teoricamente fazia com as almas que ele abandonava no inferno, essa alma vai morrer, esse corpo vai acabar morrendo. E não é isso que acontece. Acontece o contrário. Ele tem que intervir ali para que a pessoa sofra e não morra, mesmo numa panela que ferveria metais. Então, Deus intervém diretamente nesse sofrimento. Ele impõe o sofrimento a ela, diferente do caso quando ela estava lá apenas em alma antes dessa ressurreição. Lá ele não intervinha, ele apenas deixava ela sofrendo ali por conta própria, né, por si só. Então, para ficar bem claro, Kardec até repete aqui, Deus faz um primeiro milagre, que é ressuscitar o nosso corpo, com as nossas misérias, as doenças, os machucados que ele já tinha. E aí, além disso, ele faz um segundo milagre, dando para ele uma propriedade para esse corpo que esse corpo nunca teve, que é qual? Que é a imortalidade. Ele vai viver para sempre, aconteça o que acontecer. Então, além dele ter ressuscitado com doenças, com os machucados, os ferimentos que tinha quando partiu, ele agora vai viver para sempre. E mais, ele vai sofrer mais machucados terríveis, né? Novos machucados terríveis, por causa dessas torturas que os demônios estão fazendo nele, dessas caldeiras aí que ele está fervendo, e por aí vai. Então isso tudo mostra pra gente uma ideia de que Deus é muito fraco, ele é ruim, ele é mau, ele erra. Então isso só mostra o quanto que a nossa imaginação, quando nós, humanos, criamos esses modelos aí de céu, de inferno e de Deus, quanto que a gente tinha limitação, né? Porque a gente fez uma ideia de Deus de que ele muda de ideia. Então Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele não erra. Se ele não erra, ele não pode mudar de ideia, né? Mas ele mudou. Tanto que ele simplesmente ressuscitou corpos que estavam mortos. Então, é como se ele não quisesse ter dado a morte para o corpo, mas ele deu. Aí ele se arrepende de ter deixado essa alma sofrer apenas os tormentos espirituais e decide ressuscitar a carne para juntar os tormentos espirituais com os tormentos carnais. Então agora a matéria vai lá, a matéria vai sofrer os castigos. Então ele muda as leis e as propriedades da matéria que ele mesmo criou. Ele criou a lei de que o nosso corpo ao morrer começa a se decompor. Mas aí ele mudou de ideia. Agora ele resolveu juntar de volta os corpos que já se decompuseram. Então isso não tem sentido nenhum, né? Deus, para fazer isso, ele teria que ser muito burro. E Deus não pode ser burro. Deus é a suprema inteligência. Aí ele é perfeito na inteligência. Nada pode ser tão inteligente quanto ele. E aí o que ele faz nessa crença aí? Ele ressuscita carnes doentes que naturalmente teriam a tendência de se decompor, de se desfazer. Ele junta elas, indo contra uma ordem natural que ele próprio criou. E aí ele joga elas num fogo eterno para que ela fique para sempre imortal, ou seja, não morra, e eternamente, quer dizer, para sempre,
sofrendo ali e se queimando ali, de uma maneira horrível. Esse é o conceito que o pessoal tinha de Deus e até hoje algumas religiões têm, infelizmente, né? E tanto essa crença nos traz um Deus cruel que, como eu já falei, quando o sofrimento dessa alma era só espiritual, ele não podia culpar Deus por isso. O sofrimento era por culpa dele. Ele estava lá porque Deus tinha jogado ele lá, simplesmente o abandonou. Porém, quando Deus ressuscita a carne e deixa essa carne para sempre lá sofrendo, sem a possibilidade de morrer novamente, então Deus se torna um dos carrascos do inferno. Então Deus é mau, Deus quer que a pessoa sofra lá no inferno. E aí ele fez todo esse movimento aí de trazer de volta o corpo, de trazer de volta a pessoa para a vida, não para ajudar a pessoa, mas simplesmente para pôr ela nesse sofrimento terrível e eterno e deixar ele lá abandonado para sempre, mas sendo conivente com esse sofrimento. Porque se Deus se afastar de perto dessa pessoa, ela vai morrer. E como já foi falado, ela não morre lá, ela vai ficar sofrendo para sempre os tormentos da carne. Então Deus não abandona, porque se ele abandonasse ela ali, ela ia deixar de existir, ela ia morrer, e isso não é o que acontece, porque Deus fica sustentando essa pessoa viva lá no inferno, queimando num fogo que não vai acabar nunca, e que nunca vai consumir ela. E isso para quê? Para que esses infelizes vejam o céu que eles perderam e os que estão no céu possam louvar a bondade de Deus e ver o quanto Deus é grande e bom. É claro que isso não tem sentido nenhum, né? Então agora vamos seguir a leitura de Kardec. Eu vou agora detalhar um pouco mais o texto. Item 14. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos vai além do inferno dos pagãos. Então quer dizer, ele já disse, né, que o inferno dos cristãos ele é mais perverso do que o inferno dos pagãos. No Tártaro, que seria o inferno dos pagãos, vemos os culpados torturados pelo remorso, diante de seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que oprimiam durante a vida. Então a gente vê que no inferno dos pagãos, a pessoa ela sofre o próprio remorso diante do crime que ela cometeu e das vítimas que ela fez as maldades, né? Oprimidos por aqueles que ele próprio oprimiu, né? Então, se o cara foi um escravizador, ele vê o próprio escravo dele judiando dele, né? Vê-se que fogem da luz que os penetra e procuram em vão escapar dos olhares que os perseguem. Ou seja, eles tentam fugir da luz, da iluminação, de qualquer coisa que os exponha ou que permitam que eles sejam vistos, né? O orgulho é rebaixado e humilhado, ou seja, aquele que foi orgulhoso, lá ele se vê abaixo de todos. Todos trazem os estigmas do seu passado, ou seja, o histórico, né? Todos são punidos de acordo com o histórico do erro que eles cometeram aqui na Terra. Todos são julgados por seus próprios erros, ou seja, todo mundo vai ser avaliado de acordo com aquilo que ele errou, a tal ponto que, para alguns, não seria necessário nenhum castigo, bastaria livrarem-se deles mesmos, ou seja, o sofrimento dele próprio é tão grande que para ele não precisa mais castigo. A própria consciência dele o atormentando é um castigo já muito maior do que qualquer castigo físico que teríamos no inferno cristão, por exemplo. Mas todos são sombras, isto é, almas com seus corpos fluídicos, imagem da existência terrestre. Ou seja, aqui até Allan Kardec destacou essa frase, a gente vê mais uma vez que a imagem para o pagão está mais aproximada da realidade do que para o cristão. Por quê? Porque lá o inferno não é de corpo para os pagãos, ele é um inferno onde quem sofre é a alma, é um corpo fluídico, ou seja, um corpo de fluido, não um corpo material como o nosso, né? E que esse corpo tem a imagem da existência terrestre que a pessoa teve aqui. A gente sabe que isso é mais próximo da realidade, claro. Não se vê homens retomarem seu corpo carnal para sofrer materialmente, nem o fogo penetrar-lhes a pele e saturá-los até moer-lhes os ossos. Então, não existe mais essa história de
renascer a matéria das partículas do corpo já decomposto se juntarem, refazerem um corpo e ficarem queimando para sempre. Também não há suplícios, que são a base do inferno cristão. Então não há pessoas gemendo e gritando o tempo inteiro, como tem no inferno cristão. No inferno pagão, há juízes inflexíveis, ou seja, com eles não tem conversa, mas eles são justos e dão a pena proporcional ao erro. Então aquele que errou mais vai pagar mais, aquele que errou menos vai pagar menos. Não igual no império de Satanás, que seria o inferno cristão, onde todos se confundem sobre a mesma tortura, tudo se baseia na materialidade e não existe critério de justiça. Então todos, independentemente do que fizeram, independentemente do grau do que fizeram, então o cara que matou um, ou o cara que matou 1000, ou o cara que simplesmente roubou um objeto do outro, todos eles vão ter o mesmo castigo, a mesma tortura eterna num corpo material. E não existe também o critério de justiça, porque se todos têm a mesma punição, independentemente do que fizeram, isso não é justo. É verdade que existem hoje na igreja alguns homens de bom senso que não admitem essas coisas ao pé da letra, mas como alegorias que devem ser interpretadas. Então a gente vê aqui que já na época de Kardec já tinha gente dentro da Igreja Católica que percebia que essas ideias eram absurdas e que não deviam ser interpretadas ao pé da letra, ou seja, exatamente do jeito que está escrito, mas como alegorias, ou seja, com algum sentido por dentro dessas palavras, né? Um sentido indireto. Mas são apenas opiniões individuais, ou seja, isso são apenas opiniões de indivíduos que fazem parte da igreja, e não a lei, ou seja, não é a palavra oficial da igreja. Portanto, a crença no inferno material, com todas as suas consequências, continua sendo um artigo de fé. Ou seja, como são poucas as pessoas na igreja que têm essa opinião, acreditar nisso daí continua sendo uma questão de fé, né? Que aí cabia ao pessoal acreditar ou não, como cabe até hoje. Até hoje tem gente que acredita nesse inferno aí, né? E aí não tem o que fazer. A fé que a pessoa tem, a gente tem que respeitar e entender que tudo a seu tempo. Se ela está nessa fé, porque essa é a igreja que ela consegue compreender e seguir isso. O importante é ela ser boa, né? Não faz mal qual religião que ela é. Se ela é espírita, se ela é de outra religião qualquer, isso é indiferente. O que importa é ela ser boa. Isso está em vários livros de Allan Kardec na codificação, mas principalmente do Chico Xavier. Várias vezes ele fala isso daí. Item 15. Pergunta-se como podem homens em êxtase enxergar coisas que não existem. Então, como que pode alguém no estado de êxtase, que eu já vou explicar melhor o que é, ver uma coisa falsa, né? Não cabe aqui explicar a fonte das imagens fantásticas. Então não vamos explicar aqui da onde vieram essas ideias aí de inferno que os santos falaram, né? Antes de morrer eles falaram essas coisas, que foram coisas que eles viram provavelmente no estado de êxtase ou em sonho, e trouxeram essas imagens aí bem fantásticas, né? Bem exageradas, né? Então, aparentemente reais, que às vezes se produzem. Então, elas parecem reais, mas elas são bem fantásticas, né? Dá para perceber pelo conteúdo do que elas nos trazem. Diremos apenas que é necessário reconhecer que o êxtase é a menos segura fonte de revelação. Então, vamos dizer que esse estado de êxtase, de todas as formas de revelação que Deus nos traz, para nos enviar as mensagens e a gente ter as revelações do mundo espiritual, o êxtase é a menos segura, é a menos confiável. Porque esse estado de superexcitação nem sempre é um afastamento da alma, tão completo como se pode acreditar. Então, por quê? Apesar de ser uma revelação, nem sempre a alma se afasta por completo do corpo e vai lá ver uma verdade. É isso que a gente vai ver agora. Porque ele põe uma observação para a gente olhar as questões 443 e 444 do Livro dos Espíritos. E na pergunta 443, ele fala exatamente isso, que o estático, que é aquele que está no estado de êxtase, ele revela coisas
que são claramente produto da imaginação dele, aliada às crenças e preconceitos terrenos que esse cidadão que está no estado estático já tem. E aí ele pergunta, então, se é assim, então tudo que ele vê não é real? E aí o espírito diz que não é que tudo que ele vê não é real. O que ele vê é real para ele. Então, quando ele vê lá alguma coisa, aquilo é uma verdade para ele. Por quê? Porque apesar de estar lá, parcialmente desligado na matéria no plano e mais presente no plano espiritual, ele ainda está sob a influência das ideias que ele tem aqui na Terra e das maneiras que ele acredita, as coisas compatíveis, os preconceitos, as ideias que ele já tem pré-existentes. Então, nesse sentido, o que ele vê acaba sendo o que ele gostaria de ver. Então, aquilo é uma verdade para ele, mesmo que não seja uma verdade absoluta, né? Então, é isso que o Espírito finaliza aqui dizendo. É nesse sentido, sobretudo, que pode errar. E aí, na pergunta 444, ele pergunta qual é, então, o grau de confiança que a gente pode ter numa revelação de um estático, né? E aí ele diz que o estático, o Espírito responde, pode muitas vezes enganar-se, principalmente se ele quiser penetrar algo, ou seja, descobrir alguma coisa, que deve permanecer um mistério para o homem. E aí eu lembro que as questões religiosas, que Deus permanece para nós como um mistério, é por dois motivos. Primeiro, porque nós não temos capacidade intelectual para entender, então a nossa inteligência não permite que a gente compreenda. E segundo, porque não temos capacidade e nível moral para compreender. Então, por exemplo, quando Jesus veio, se ele falasse para aquela gente que o cara matava a ovelha dele, o outro ia lá e matava a família inteira do outro. Se ele falasse que o cara ia ter que reencarnar para pagar todos esses crimes que ele cometeu, primeiro ele não ia ter tido inteligência para compreender. E segundo, moralidade, ia ser chocante para aquela sociedade descobrir isso. E aí seria instaurado um caos maior do que o que já existia, né? Então é por isso que algumas coisas Deus nos revela aos poucos, conforme a gente tem capacidade moral e intelectual para entender. Então é isso que ele fala, que se a pessoa encarnada quer penetrar em coisas que não devem ser conhecidas para nós encarnados, aí ou ele vai ser vítima dessa imaginação dele de conceitos pré-existentes que ele já tem, ou ele vai ser joguete de espíritos enganadores, ou seja, vai ser vítima de brincadeira de alguns espíritos que não querem nada sério, né? Só querem fazer zoeiras. Voltando aqui para o texto do céu e o inferno, muitas vezes é o reflexo de preocupações anteriores. Então, muitas vezes, o que essa pessoa em estado de êxtase vê são coisas de preocupações que ela já tem, pensamentos que ela já tem. As ideias que nutrem o espírito, cujas imagens são retidas pelo cérebro, ou melhor, pelo invólucro perispiritual, então quer dizer, aquelas ideias que o espírito já tem e que são retidas pelo perispírito, né? Porque a gente é composto de corpo material, espírito e o perispírito, que é o que faz a ligação do espírito com a matéria. Essas ideias ficam retidas aí no perispírito. Elas se reproduzem ampliadas. Quando? No caso do êxtase, né? Como em uma miragem, com formas vaporosas que se cruzam e se confundem. Então é como uma miragem, tudo assim, meio gasoso, né? Formas vaporosas que se cruzam e se confundem. E compõem conjuntos estranhos. Estranhos por quê? Porque já estão confundidos com as ideias que essa pessoa já tinha. Então um pouco é coisa que ele está vendo e um pouco são ideias pré-existentes ou enganações dos espíritos zombeteiros, como eu já falei também quando eu li a questão do Livro dos Espíritos. Aqueles que entram em êxtase, em todos os cultos, sempre viram coisas relacionadas à sua própria fé. Então aquelas pessoas que entraram em êxtase e foram lá procurar o inferno, ou o céu, ou qualquer coisa relacionada à religião, elas acabaram, por esses motivos que eu falei, vendo coisas relacionadas à sua própria fé.
Então, coisas que a igreja delas, a fé delas, já acreditava, já pré-existia essa ideia, e aí elas foram lá e confirmaram, né, entre aspas. Mas é claro, elas confirmaram porque a ideia delas pré-existente, que estava registrada no perispírito, acabou influenciando a visão que elas tiveram lá. Não surpreende, então, que aqueles como Santa Teresa, ou seja, é natural que uma pessoa católica como a Teresa, que depois até virou santa, fortemente imbuídos de ideias de inferno, ou seja, com ideias muito presentes na cabeça deles de como era o inferno e tal. E por que eles tinham essas ideias? Porque elas foram formadas a partir de descrições verbais, ou seja, elas ouviram muito sobre isso nos sermões, nas missas e tudo mais, ou em pinturas e esculturas, obras de arte, né, que a igreja muitas vezes patrocinou e tudo mais, que representavam o inferno nessas condições aí. Então é por isso que ela, quando entra no estado de êxtase e vai lá ver o inferno, ela acaba vendo exatamente como a igreja católica pregava, né? Então ela acaba tendo visões que são a reprodução dessas ideias, do que ela escutou, do que ela viu nas artes, com o efeito de um pesadelo. Então, na verdade, é como se ela tivesse tido um pesadelo. Ela vê algo que não é real, mas que foi produto, em parte, de alguma coisa que ela viu. Um pouco pode ser um espírito zombeteiro, como eu falei, e um pouco as ideias pré-existentes dela, do que ela já ouviu nos sermões, do que ela viu nas pinturas e por aí vai. Um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro, as Fúrias ou Júpiter empunhando um raio no Olimpo. Por quê? Porque a crença dos pagãos dizia que Júpiter, que era o deus dos deuses, ele ficava lá no Olimpo com um raio na mão. Então, por já acreditar nisso, um pagão que tivesse fé e fosse para o estado de êxtase, ele ia acabar vendo essas coisas. Por quê? Porque é realidade? Claro que não, porque ele estaria sob a influência das ideias pré-existentes que ele já possuía e que estão registradas no perispírito dele. Muito bem, e com isso encerramos o programa de hoje. Eu agradeço ao amigo ouvinte e pedimos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos Espíritos de Luz que nos abençoem. E que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.